setor de nutrição vegetal é a chave para a sustentabilidade e produtividade do campo. Como os desafios globais e a crescente demanda por bioinsumos impactam o agricultor brasileiro e quais as estratégias do setor para garantir a segurança alimentar e a competitividade? Para analisar o complexo cenário de 2025 e projetar as tendências de 2026, a gente conversa agora com Roberto Levreiro, que é presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Seja muito bem-vindo, Roberto, e obrigado pela participação. Imagina, Bruno, nós que agradecemos a oportunidade de poder falar um pouquinho. Quando 2025 começou aí com um cenário geopolítico complexo, como é que esses fatores, conflitos e tensões comerciais e questões de logísticas globais influenciaram em um mercado de insumos agrícolas aqui no Brasil? Como é que foi 2025 para a Absolo? Olha, foi um ano, para não dizer mais desafiador, né? Porque ultimamente os anos na agricultura estão sendo cada vez desafios novos, né? Os fatores geopolíticos deste ano, pelo menos, né, não contando, considerando as novas possibilidades aí para 26, que a gente ainda não sabe como vai se comportar, de certa forma, eles já estavam meio que previstos nos custos e na logística, porque já são conflitos que já vêm se arrastando por mais de 1 a 2 anos. Não deixaram de ter os seus impactos em termos de custo, a gente teve aí as oscilações em valores aí, mas muito mais próximo das oscilações normais de sazonalidades do ano. O que impactou bastante nesse ano, na tomada de decisão do agricultor, com certeza foi o fator climático também, mas a questão do preço, principalmente quando se fala em commodity, né? Que são os maiores volumes movimentados. Então, isso fez com que o agricultor tivesse tomado decisões diferentes, as sazonalidades de período de compras foram um pouco diferentes dos anos anteriores, um pouco mais cauteloso, né? Foi um ano bastante, e continua ainda sendo bastante desafiador. Se a gente pegar os números aí de áreas plantadas, insumos vendidos, nós temos regiões ainda que falta um bom percentual ainda para fechar o volume previsto para 25, né? Nós estamos achando que algumas coisinhas vão ficar para o começo de janeiro, fevereiro. O Brasil é um grande importador aí de matérias-primas para fertilizantes. Há um risco de pressão nos preços ou no abastecimento 25-26? Que estratégias aí o setor tem adotado para mitigar essa vulnerabilidade? Como eu comentei, o grande risco para a gente pensar em abastecimento é se essa nossa geopolítica tiver algum conflito novo, né? Que a gente vê aí um aumento de tensão na Europa com relação à Ucrânia, nós temos algum movimento aqui próximo na América Latina com Venezuela, são fatores novos que podem ser que gerem algum impacto com relação a preço, a questões de movimentação de navio. Do contrário, nós não acreditamos que a gente tenha muitas surpresas com relação ao aumento ou ao suprimento ou a questão de demanda para poder atender o mercado nacional. 25 foi um ano que nós já tivemos um pequeno crescimento. O Brasil, apesar dos pesares, ele vai ter um aumento nas vendas, né, com relação aos insumos, mesmo com uma safra um pouco mais, o produtor mais cauteloso nos investimentos, mas a gente vai fechar com números positivos em alguns segmentos, pelo menos. E 26 a gente tem a mesma perspectiva. Agora, quando a gente olha para os biofertilizantes, né, a gente teve aí uma demanda por esses insumos, né, que teve uma expansão. Como é que esse movimento deve evoluir aí para 2026? Né? Já veio nessa expansão de 2025. Como é que a gente pode olhar para 2026 para esse setor diante dessa busca por mais, né, resiliência em toda essa situação dos biofertilizantes, frente aí que a gente tem as mudanças climáticas, que é um fato? Esse é um caminho sem volta, né, Bruno? Eu acho que essas novas tecnologias, seja ela na parte de nutrição, seja lá na parte de como um bioestimulante, um biodefensivo, um indutor de resistência, todos eles têm dentro das suas propostas melhorar a eficiência e, obviamente, preparar a cultura para ela poder estar
mais resiliente a essas adversidades, seja climáticas e outro fator hoje que impacta muito a alta temperatura, né? Não só o estresse abiótico, mas também o estresse de calor por clima, hoje tem influenciado bastante até no desenvolvimento das plantas. Então, esses são outros estudos já que vêm sendo comentados na pesquisa, também para produtos que possam amenizar o efeito do calor nas próprias plantas. E isso é a alternativa e a solução, principalmente pensando em Brasil, que é uma agricultura de clima tropical, que é onde consegue fazer com que o produtor melhore a sua produtividade dentro da mesma área sem aumentar o seu custo, né? E com isso fazer frente aos altos custos que ele já tem normalmente, que são a questão de logística, a questão de armazenagem, a questão das barreiras que a gente enfrenta lá fora na exportação dos insumos, com os tarifácios que muitas vezes são colocados, ou outras barreiras sanitárias também que são impostas para nós. Então, quando a gente pensar em bioinsumos, eu acho que está mais do que claro, para nós e para o mundo inteiro, que é um caminho sem volta, tanto que a gente vê lá fora hoje os bioinsumos sendo olhados com outros olhos, e porque eles estão pegando os exemplos que o Brasil deu para o mundo hoje, de como isso é eficiente e é sustentável. E quando a gente olha para 2026, né, quais são as prioridades aí da Absolo para o ano que vem, né, em termos de competitividade, desenvolvimento tecnológico, regulamentação? Então, nós temos 3 desafios. Primeiro, é criar uma legislação. O segundo ponto, com isso, é trazer uma segurança jurídica para os investimentos, para a gente não ter muitas surpresas. Estamos passando por uma reforma tributária, e nessa reforma tributária nós temos que ter uma atenção muito grande para que esses insumos importantes para a produção de alimento, que é a segurança alimentar, não se tornem inviáveis ou sejam altamente tributados e comecem a encarecer o custo, inviabilizando aí o acesso desses insumos para o agricultor, tanto familiar quanto profissional, né? E o terceiro ponto, que é o grande desafio, onde que a gente trabalha muito e conta muito com o trabalho de vocês como mídia, que é difundir essas tecnologias, né? Eu acho que não adianta a gente criar muita novidade, trazer tecnologias, trazer inovações, se a gente não levar essa informação, não transmitir essa informação de forma que o consumidor final, a própria população civil como toda na cidade, quando ela vai comprar o seu legume, vai comprar o seu alimento, ela tenha conhecimento de que aquilo ali está sendo produzido de forma sustentável, usando insumos mais naturais, insumos que preservam mais o meio ambiente, usando tecnologias hoje que reduz a quantidade de insumos aplicados no solo, enfim. Esse conceito de difusão, de divulgação e de educação é fundamental para que tudo que se investe possa ter o devido valor e possa ser reconhecido como se deve, né? Vamos assim dizer. Muito bem, Roberto, quero te agradecer pela participação aqui, muito obrigado e até a próxima. Imagina, Bruno, nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Esse foi o Balanço 2025, expectativas 2026 da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal da Absolo. Até a próxima.